para que vocês comecem a estudar ou que vocês comecem a estudar e depois façam um plantão de dúvida comigo? O que vocês acham preferível? Geralzão, eu acho, né? Um geralzão sobre o tecido? Ok, então vamos começar como a gente sempre faz, falando de neuroviscerogrande novamente. Nós vamos entrar mais uma vez na seara de neuroviscerogrande. Atenção então, tá? Para quem vai gravar, efetivamente o que eu vou falar agora não vai ser suficiente para abarcar todo o conteúdo das últimas aulas, mas eu vou tentar resumir, sumarizar nas peças principais e nos acidentes principais também. Então o que eu tenho em minhas mãos é um crânio seco, um crânio que traz consigo uma divisão que vocês já conhecem, que é neuroviscerocrânio. A parte de neurocrânio é a parte dos ossos que são aqui, de certa maneira, planificados, e que nós temos o osso frontal, pegando toda essa extensão mais anterior do neurocrânio. O osso frontal faz sintopia, conexões com diversos outros ossos, como por exemplo com os ossos nasais, que são aqui em pares. O osso frontal também faz sintopia e conexão com a chegada da maxila, nessa região mais inferior. Osso frontal que inclusive fornece a formação da porção superior da órbita, como a gente sabe, são alguns ossos que contemplam a formação da órbita e o osso frontal é um deles. O osso frontal também se conecta com a asa maior do esfenoide, nessa porção da fossa temporal. Osso frontal que entra em conexão com ossos que são paralelos entre si, que são os ossos parietais. Haja visto então que a classificação das articulações aqui, de um ponto de vista fisiológico, são chamadas de articulações fibrosas. Não é como o ombro, como o quadril, como o cotovelo, onde nós temos excursões de movimento amplas. Aqui as articulações são fibrosas, elas não se movem. A partir do momento em que houve aqui a aproximação entre os ossos, essas articulações não geram, não produzem uma extensão de movimento equivalente como um ombro, um joelho, como uma articulação diartrodial. Então, de um ponto de vista funcional, são classificadas como articulações fibrosas. De um ponto de vista morfológico, a classificação muda. Entre os ossos nasais, a classificação articular é uma classificação plana. Eu tenho uma articulação classificada como plana. Já entre o frontal, que é o osso em questão nesse momento, e os parietais, a articulação é serrátil ou serrilhada, pelo formato, pela forma que ocupa no tecido. Então, o osso frontal, mais uma vez, tem várias características de aproximação com outros ossos, características sintópicas, como a gente menciona na anatomia, e também, obviamente, tem alguns acidentes das quais a gente trata. Dois são importantes para o osso frontal nesse momento. O primeiro acidente é a região de glabela, a região mais avantajada, a região mais alta, a região glabelar aqui na região frontal, né? E nós temos por detrás da glabela uma cavidade óssea que passa a ser chamada de seio, recorda? O seio frontal, que dentro ali não é seco, mas tem um revestimento mucoso. Sem dúvida nenhuma, um processo inflamatório infeccioso da região do seio frontal é caracterizado e nomenclaturado como sinusite. Lembrando então que não é apenas o seio frontal, o único seio paranasal. Nós temos vários seios paranasais, os quais eu já expliquei. O seio frontal, o seio maxilar, que é o maior deles, inclusive cavitariamente, o seio etimoidal, o seio esfenoidal. Esses são os seios paranasais, e depois nós discutiremos sobre todos esses outros. Então, para o osso frontal, basicamente é a localização, saber que a classificação é uma classificação de osso plano, saber também que o osso frontal se conecta com diversos outros ossos desses que eu mencionei e que ele faz parte da região mais superior da formação da órbita e que ele traz ali consigo a glabela, região glabelar, mais avantajada no sexo masculino e mais abrandada, ou seja, mais lisa, né, e planiforme no sexo feminino. Além disso, atrás da glabela, nós temos ali o seio frontal, a cavidade, que pode vir a inflamar, não necessariamente inflama, mas pode vir a acontecer, ok? Então esse foi o frontal. Os ossos parietais são ossos aqui impares,
eu tenho um osso parietal direito e um osso parietal esquerdo, que também se encontram através de uma sutura juntura serrilhada. Veja, uma articulação também do tipo fibrosa, não é? Que não há líquido articular, não há líquido sinovial, mas que, óbvio, se une ao outro osso parietal. Parietal, vocês sabem, a nomenclatura vem de parieto, significa parede, são duas paredes de proteção para o órgão mais importante que nós temos ali dentro, que é a massa encefálica. E além do frontal e dos parietais, nós temos aqui o osso occipital nesse momento. É um osso mais nucal, um osso numa porção posterior, e aí sim as complexidades aumentam, né? E ali as características de apófises ósseas também numericamente aumentam, que é o que nós chamamos de acidentes ósseos. Numericamente, o osso occipital e o temporal são possuidores de mais acidentes ósseos do que o frontal e o parietal. Olhando para o occipital aqui, uma vista mais nucal, nós conseguimos perceber alguns desses acidentes. De prima volta, olhando de bate-pronto, a gente já identifica alguns desses acidentes. Algumas dessas projeções ósseas que vão se avantajando. Dentre elas, uma protuberância aqui, que é a protuberância occipital externa. É uma protuberância, é do osso occipito e fica para fora. É a protuberância occipital externa. Se vocês observarem com muito carinho, essa protuberância, quando vai se avançando para ambos os lados, acaba formando uma linha na nuca, chamada de linha nucal. E as linhas são linhas nucais, porque eu possuo a linha nucal superior e também possuo uma linha nucal inferior. Veja, professor, ponto de fixação muscular na linha nucal? Sim, tanto na protuberância quanto nas linhas nucais são pontos de fixação de musculaturas, que nós bem conhecemos e sabemos. A musculatura do trapézio, vocês trabalham na academia lá, o trapézio descendente, que antigamente era chamado de trapézio superior, ele tem origem na protuberância occipital aqui externa. E nas linhas nucais, principalmente os músculos aqui eretores do pescoço, como por exemplo o esplênio da cabeça, que se torna inferiormente esplênio do pescoço. Okay? Além disso, o forame, veja, um buraco bem grande na base do crânio, e claro, é o forame magno, forame pelo qual passa o tronco encefálico. A nossa massa encefálica, ela continua em sentido caudal através de quem? Do tronco encefálico. Tá? Então, o forame magno, ele acaba acondicionando essa região inferior do tronco encefálico, chamada de bulbo ou medula oblonga. Do tronco encefálico para baixo, e desse forame limítrofe para baixo, não há mais o tronco, mas há a extensão de toda a medula espinal. Então, abaixo do forame magno, eu já passo a encontrar extensivamente, em sentido caudal, a medula espinal. Professor, mais algum acidente aqui do occipito? Essas duas elevações, ó, duas elevações de um lado e de outro, não é? Paralelas entre si, que são os côndilos occipitais. Duas estruturas arredondadas, das quais se articulam com a primeira vértebra cervical, que é o atlas. Se vocês se recordarem, nós temos uma primeira vértebra cervical aqui, não é? Que é o atlas. Então essa vértebra, ela passa a se articular com o occipito. Olha lá, que bonitinho. Primeira vértebra cervical, chamada de atlas. O atlas se articula com a base do occipito, que aliás 80% das movimentações da sua coluna cervical são movimentações de cervical superior, ou seja, atlas, axis e occipito, ok? Então, quando há prejuízo substancial nos movimentos da cervical, provavelmente os fatores de causa, os fatores de causalidade são na cervical superior. Bom, então basicamente esses são os acidentes do occipito, ok? Protuberância occipital externa, as linhas nucal superior e inferior, o forame magno e os côndilos occipitais que se articulam com quem? Com o atlas, ok? Além disso, nós precisamos entender o que aqui, ó, do último osso e parte dele da região do neurocrânio, que é o osso temporal. Vocês não chamarão mais essa área de fonte. Fonte, lembra da brincadeira? Está na praça e jorra água. Aqui é a têmpora. Ó? Então nós temos o osso temporal como um osso muito irregular
irregular. Ele não tem aí uma classificação como plano, alongado, longo ou curto. Ele é um osso irregular. Significa então que não tem um formato definido ou uma forma apropriada para que nós possamos encaixá-lo. O osso temporal tem o quê? Duas estruturas básicas na sua formação, que são ali pedras mestre nessa formação, que é essa lâmina, da qual a gente enxerga por fora, essa lâmina do temporal, que ela é chamada de porção escamosa do osso temporal, e providentemente chamada de escamosa porque dei uma olhada, ó, parece uma escama. Conforme o osso temporal vai se desenvolvendo, ele vai se avantajando por sobre o parietal, formando uma articulação do tipo fibrosa, mas não em formato de serrote, não serrilhada, ok? Mas uma articulação aqui classificada morfologicamente como uma articulação escamosa. Então, mais uma vez, eu tenho o osso temporal, primeira porção do osso temporal, porção escamosa, porção fina. Se eu tenho uma porção fina, por dentro dele eu enxergo para esse osso temporal uma porção grossa, que é a porção petrosa. Então vejam só, olha aqui dá para definir bem o que é parte escamosa do que é parte petrosa. Parte escamosa, essa parte lisa e fina, não é? E a parte petrosa é isso aqui, ó, veja. É a parte de dentro, que se volta para dentro do crânio, essa é a parte petrosa do osso temporal. Recordam o que nós temos dentro da parte petrosa do osso temporal? Vocês recordam ou não? O que nós temos dentro da parte petrosa? Dentro desse arcabouço ósseo, dessa massa óssea aqui, o que vocês acham que a gente tem? O aparelho auditivo, não é? Então, dentro da porção petrosa do osso temporal, eu encontro quem? Martelo, estribo, bigorna e a cóclea com os 3 canais semicirculares. O aparelho ali com a inervação do vestíbulo coclear. Aqui é o ouvido interno ou orelha interna. No aula de anatomia, nós dividimos em orelha externa, orelha média e orelha interna, ok? Então aqui eu passo a ter parte da minha orelha média e a minha orelha interna. Então quem eu tenho aqui como estruturas dentro da parte petrosa do temporal, essas estruturas da capacidade de acuidade auditiva e também labiríntica. Aqui dentro fica o nosso labirinto. Estou dizendo, equilíbrio e audição fica dentro da porção petrosa do osso temporal. Olha só que incrível, então, é assim que você ouve. Você ouve e está atento, espero que esteja na aula também, atenta na aula, isso, justamente. Então você tem essa estrutura aqui que é o pavilhão auditivo, vocês não chamarão mais de orelha, isso aqui é o pavilhão auditivo. E cada estruturazinha pequena dessa tem um nome, veja, olha aqui, ó, essa é a hélice maior, aqui a hélice menor, raiz da hélice maior e hélice menor. Em alguns atlas vocês encontrarão como hélice e antélice também. Então, hélice maior e menor ou hélice e antélice. Raiz da hélice, raiz da antélice. Aqui, note que há uma escavação aqui, onde muitas de vocês colocam piercing. Essa escavação é chamada de escafa. Escafa. Lembra do osso no punho que chamava escafoide? Ele não era em formato de canoa, aqui é em formato de canoa também. Então aqui nós temos, mais uma vez, hélice, antélice, escafa. O que mais que eu tenho no pavilhão auditivo? Eu tenho essa região chamada de tragus. Tragus, aqui é o tragus. E contralateralmente ao tragus, vem comigo, ó. Contralateralmente ao tragus eu tenho o antitragus, fica do lado oposto. E entre o tragus e o antitragus eu tenho uma entradinha chamada de incisura intertrágica. Então olha quanta coisa a gente tem. E essa fossa aqui chamada de abertura piramidal. E aqui o lóbulo, aqui o pavilhão auditivo. São todas estruturas do pavilhão auditivo. Depois do pavilhão auditivo, há quem? Há o meato acústico externo, recordam? E o meato acústico externo
óbvio, leva a informação auditiva até passar pela membrana timpânica, tá? Que com o otoscópio você observa a membrana timpânica e ela tem que ser o quê? Pelúcida. O que é uma estrutura pelúcida? Não. O que é uma estrutura pelúcida? O que é uma estrutura translúcida? Melhorou agora, né? O que é uma estrutura translúcida? Não, transparente. Pega um vidro com alta pureza. Você pega um vidro com alta pureza, você nota que aquele vidro é translúcido, é uma translucidez, você enxerga praticamente tudo através dele. Uma estrutura pelúcida é uma estrutura um pouco mais leitosa. Por exemplo, esse balde não é translúcido, ele é pelúcido. Então, mas mesmo assim, se eu colocar uma luz aqui, você vai enxergar a claridade do outro lado. E é assim que a gente faz para analisar as características, se patológico ou não, nós temos por detrás da membrana timpânica. Coloca o otoscópio com o foco luminoso e observa atrás da membrana timpânica se não há um componente inflamatório ou infeccioso que possa determinar uma otite média, ou seja, um processo inflamatório do ouvido ou da orelha média, que se estende da membrana timpânica até uma estrutura chamada de janela oval, essa é a extensão. E ali nós temos os 3 ossículos, o martelo, o estribo e a bigorna. E o martelo fica colado por dentro da membrana timpânica. Alguém já tocou cuíca aqui? Não? Sabe como é que funciona o som da cuíca? Tá? Vocês sabem do que eu estou falando ou não? Não. Isso. É um instrumento onde você tem uma pele, como se fosse um tamborim, assim. Você coloca uma mão por dentro e tem uma vareta ali. E aquela vareta é fixa na região interna daquela pele. Sim ou não? E aí o que faz? É como se na membrana timpânica eu tivesse uma varetinha, e no caso essa vareta é quem? O martelo, os 3 ossículos do nosso ouvido médio. Então basta essa membrana timpânica, ó, receber onda sonora, e esse martelo que está preso aqui, ele faz o quê? Vibra. E o martelo está conectado num outro ossículo que é a bigorna, e a bigorna bate no estribo. Sabe o que é um estribo? Estribo. Ninguém nunca andou de cavalo? Não, você coloca o pé para poder subir, né? Aquela estrutura que você apoia o pé. E uma estrutura como aquela, mas muito parecida mesmo, passa a receber essa vibração que veio de quem? Membrana timpânica, martelo, bigorna e estribo. E o estribo faz isso, ó, ele entra e sai da janela oval e o estribo bate na cóclea. A cóclea é uma estrutura em formato de caracol, já na orelha interna, isso. Já dentro de onde? Da nossa parte petrosa do temporal. E essa cóclea pequenininha, essa cóclea dentro dela tem 2 líquidos, a endolinfa e a perilinfa. Quando o estribo bate nessa cóclea, esse líquido move, como se você jogasse uma pedra num lago, sabe? Produzisse as ondas. Dessa mesma maneira, essas ondas são produzidas dentro da cóclea, que recebe uma inervação coclear e leva para o giro temporal superior e giro temporal transverso, no lobo temporal, para decodificar com audição. É assim que a nossa audição funciona, ok? Mas professor, e o equilíbrio labirinto lá? A cóclea, o labirinto, a cóclea está conectada a 3 anéis, são chamados de anéis semicirculares. Eles têm essa projeção, tem um anel semicircular anterior, um lateral e um posterior. Silêncio. E assim o que acontece? Dentro desses anéis semicirculares, nós temos pelinhos, microperinhos, ok? Então não importa se você inclina para um lado, ou flat, ou roda, esses pelinhos vão continuar o quê? Sendo posicionados verticalmente, te dando a noção espacial. Concorda? Quando você tem uma infecção no ouvido, um acúmulo de líquido, esses pelinhos ficam sobrenadantes no processo inflamatório.
você inclina a cabeça, você perde a noção de equilíbrio. Por quê? Porque eles não se projetam mais verticalmente. Mas 80% das labirintites são falsas labirintite. São falsos. 80% são o que nós chamamos de VPPBs, vertigem posicional paroxística benigna. Vocês nunca ouviram falar e de repente, não sei disso, talvez não, mas nunca ouviram falar que o indivíduo, por exemplo, tem cristalzinho na orelha? Então, o que significa esse cristalzinho? São cristais de carbonato de cálcio. Então, o professor quer dizer que nós temos um tipo de célula que passa a excretar um tipo de cálcio? Sim, o carbonato de cálcio. O metabolismo de células chamadas otocônias faz com que haja produção de carbonato de cálcio. Então, esse carbonato de cálcio fica na base dessa cóclea, ok? Já brincou de João Bobo? O que é João Bobo? Vem do olho, não é? O que é João Bobo? É aquele brinquedo inflável, ó. É aquele inflável que tem areia embaixo, você empurra ele volta, ok? Então, o nosso ouvido interno também funciona como esse brinquedo. Significa que o quê? Que enquanto esses cristais de carbonato de cálcio estão lá embaixo, eu posso manter o equilíbrio dos 3 canais semicirculares. E se esses cristais migrarem para os canais, eu perco o equilíbrio? Deu para entender? Muito bem. Vamos voltar. Então eu tenho aqui quem? Eu tenho a parte escamosa do osso temporal e aqui eu tenho quem? A parte petrosa do osso temporal. E o que fica dentro da porção petrosa do osso temporal? O meato acústico interno chega até lá. E quem fica dentro do osso ali? Quem fica? Acabei de dizer, o aparelho auditivo e o labirinto. Tudo bem? Ótimo. Além disso, o que o osso temporal tem? Meato acústico externo e meato acústico interno. Além disso, dá para perceber que há o processo mastoide, correto? E o processo estiloide. Onde o processo mastoide é a origem de um músculo que eu sempre comento, que é quem? O esternocleidomastoide. E o processo estiloide, dele sai um buquê de Riolan. Recordam ou não? Saem 3 músculos: o estiloglosso, que vai para a língua, o estiloioide, que vai para o osso ioide, e o estilofaríngeo, que vai para a musculatura da faringe. Ok? Eles saem do processo estiloide. Importância patológica do processo estiloide: quando ele cresce, não é mais do que 7 centímetros, significa que há possibilidade de ele comprometer pressoricamente as artérias carótidas. Recordam? Citado, eu citei como síndrome de Eagle de águia, ok? Pressionou, obviamente, você vai ter prejuízos no fluxo sanguíneo para a região encefálica. Estiloglosso, estiloioide e estilofaríngeo, ok? Tudo bem, pessoal? Ótimo. Além disso, qual estrutura aqui muito importante para ambos os cursos? Não é? Imagine que eu preciso encaixar a mandíbula aqui. Preciso? Então, a parte que se encaixa é uma parte do osso quê? Uma parte do osso temporal. E quem se encaixa? A cabeça da mandíbula, o côndilo da mandíbula se encaixa onde? Na incisura condilar do osso temporal. Não é o osso temporal? Não é a mandíbula que se encaixa? Não é a cabeça dela? Então, como é chamada? Incisura. Incisura condilar. Mas de qual osso? Do temporal. Incisura condilar do osso temporal. Prestando atenção, hein? Não é porque vocês gravam que isso aí vai salvar a vida de vocês. Com a maxila através da arcada dentinária, dos dentes, tá? Mas quando um dente toca de topo o outro, ou seja, quando a face oclusal da arcada superior toca a face oclusal
da arcada inferior, isso não é uma articulação, é um toque oclusal. A articulação fica por conta da ATM mesmo, articulação temporomandibular. Ok? Sim ou não? Sim. Muito bem. Vamos lá, continuando. Nós temos agora que vislumbrar dois ossos que foram comentados: o etimoide e o esfenoide. Etimoide. O etimoide aqui. O etimoide é um osso cúbico, veja. É um osso cúbico retronasal. O etimoide é como se fosse um dado. É um cubo com, principalmente, são 6 lados, obviamente, mas que 4 lados nós temos obrigatoriedade de entender, ok? Então o etimoide é um osso cúbico, são 6 lados, mas 4 deles são importantes para a clínica. Primeiro, o lado direito e o lado esquerdo. Então o etimoide auxilia na formação o quê? Da órbita, correto? O etimoide auxilia na formação aqui da parede interna da órbita, de um lado e de outro, já que é um cubo. O etimoide também, forma essa porção aqui, a parte superior, e essa porção superior aqui é chamada de crista galli ou crista etimoidal. Mas o que eu pedi para vocês nas últimas aulas é que entendessem que essa porção é toda perfurada. Recordam? Queria que vocês entendessem que aqui tem uma lâmina horizontal chamada de lâmina cribriforme. Recordam disso? O etimoide tem uma lâmina em cima perfurada chamada de lâmina cribriforme. Na face inferior produz a lâmina perpendicular que forma parte do septo nasal. Ok? Então são essas 4 faces que eu quero: as faces laterais, laterais, que ajudam a formar a órbita; a face superior, que é toda furadinha, parece uma peneira, não é? Que é a lâmina cribriforme; e a face inferior, que forma o septo, parte do septo nasal, que é a lâmina perpendicular do etimoide. Recordam quando eu ministrei isso na lousa aqui atrás da gente? Que o etimoide dava uma lâmina perpendicular para baixo e o vômer era uma lâmina de baixo para cima, lembra? E a cartilagem nasal na frente. Então, o que forma o septo nasal? 3 estruturas. De novo, o que forma o septo nasal? 3 estruturas: a lâmina perpendicular do etimoide, que vem de cima para baixo, o vômer, que vem de baixo para cima, e a cartilagem septal aqui na frente. Continuando, além do etimoide, eu comentei que nós tínhamos um osso chamado de esfenoide, que era o tal do morcego, que aqui a gente via como esse osso todo azul. Recordam disso? E esse morcego tinha o quê? 2 asas. Não é todos os morcegos têm 2 asas, eu estou dizendo 2 para cada lado. Não é? Então esse morcego tem 2 pares de asas. São asas maior e menor. Veja, essa porção aqui de fora, azulada, do lado de fora, é a asa maior do esfenoide. E aqui por dentro, é a asa menor do esfenoide. Ok? Professor, eu preciso saber isso por quê? Não sei se você vai para a cirurgia bucomaxilo. Não sei. Então é necessário entender. Assim como uns vão para pediatria, outros vão para orto, outros vão assim como, por exemplo, o fisioterapeuta vai atender cefaleia e tem que entender que por aqui vai passar um grupo de inervações importantes e tem a asa maior do esfenoide como ponto anatômico específico para fazer um dry needling de músculo temporal, um eletroagulhamento, tem que entender. Eu não estou falando à toa. Ok? Ótimo. Asa maior e menor, ok? Muito bem. As asas menores, elas se encontram em uma fossazinha aqui. Como é chamada essa fossa? Cela túrcica ou cela turca, onde a glândula hipófise se aloja. Diga. Parte do corpo. Forma aqui. Alçador por fora. As duas asas formam a órbita por dentro. A asa maior aqui e a menor um pouquinho atrás. Então, na formação orbital, ambas as asas ajudam na
orbital. Asa maior, esfenoide, e asa menor, esfenoide. Por falar em formação de órbita, vamos continuar que está bacana. Está faltando quem aqui? Lacrimal. Recordam que nós temos o osso lacrimal aqui para a formação da órbita? Clinicamente, qual a importância desse forame lacrimal? Já que tem um buraquinho nesse osso rosa aqui, qual seria a importância desse forame lacrimal? Ele faz uma ligação através de um canal que desemboca onde? Na cavidade nasal, que é o canal nasolacrimal. Por que, professor? Lembra que eu disse a vocês? Porque quando a gente chora copiosamente, a lágrima inclusive pode escoar para a cavidade nasal, e você pode ter, óbvio, por isso que o nariz escorre quando você chora bastante, né? Quando alguma desgraça acontece, não vem no participante do BBB que você quer, o teu time perde, costumeiramente o que acontece com o Palmeiras, esse tipo de coisa, desgraça, né? Então quando isso vai acontecendo, né, efetivamente você chora copiosamente. Muito bem, voltando aqui ao que nos interessa, olha só o forame do osso lacrimal, tá vendo? Ó, forame lacrimal. E que dele eu tenho a descida dessa lágrima pelo ducto nasolacrimal e vai desembocar em uma área chamada de meato nasal inferior. É para agora? Não, mas para quem tiver sistema respiratório com